Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar aqui de uma modalidade, né, de fato histórico, que é um acelerador de história, né, digamos assim. No nosso caso hoje, esse acelerador já foi até estudado com vocês, estão até se tornando íntimos dele, são as cruzadas, né, um acelerador histórico que promove transformações no feudalismo na transição do século XI em diante, né, na transição da Idade Média, da Baixa Idade Média para a Idade Moderna. Tá? As cruzadas, elas têm um aspecto interessante, por isso que nós estamos batendo bastante nessa tecla. Né? Nós já vimos as cruzadas naquela atividade que vocês fizeram a respeito da música Crusader, nós já vimos as cruzadas enquanto movimento histórico também na aula sobre Baixa Idade Média, né, da transição do feudalismo para o capitalismo. Hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais, que vocês devem se lembrar também, que dentro da proposta do ângulo, e é uma proposta que funciona muito bem, o ensino ele é espiralado, né? Então, a gente vai do simples para o complexo, cada vez que a gente volta naquele assunto, a gente aprende um pouco mais, a gente se aprofunda um pouco mais sobre ele, um pouco mais. Certo? Vamos lá, ainda em regime de home office, né? Desculpas aí pela qualidade da gravação, etc. Mas é o que temos para. Eu trouxe uma pequenininha apresentação de como é que foram aí, né? Aqui são as cruzadas. Olha aqui. Pois bem. Então, um movimento histórico, né, da maior importância, as cruzadas, caderno 2, aula 19, né, a primeira aula já do caderno 2, que eu espero que você esteja de vocês no computador. Bom, aqui eu já coloquei para vocês verem em termos, olha aqui, então todas elas né, Oriente Médio, muitas delas passando por Constantinopla, a maioria delas partindo aqui da Itália, né? As 8 cruzadas. Então, nós vamos ter um funil aqui, né? Um funil acontecendo, né? Então, a partir daqui, né? Da Inglaterra, da França, da Áustria, tá? Depois descendo aqui em direção a Constantinopla ou a Itália, ou as duas coisas, e depois chegando a Chipre, que era uma base de apoio importante, essa ilha aqui, né? Capital Nicósia, descendo até o destino, vindo aqui a leste, né? Até o destino que eram as cidades do Oriente Médio, principalmente Jerusalém, né? Então, tropa em direção ao Oriente Médio, né? Com o sentido religioso de libertar Jerusalém, mas também com o sentido militar de arrumar algum tipo de nova, digamos assim, nova ocupação, né, para a nobreza guerreira, que estava lá diante do princípio de hereditariedade dos feudos. Nós estávamos tendo muitos nobres sem terra, né, e agora, como eu já disse em aulas anteriores, não pode haver senhor sem terra e nem terra sem senhor, né? E também, por conta do crescimento demográfico, o excedente demográfico europeu se deslocando para lá. Então, tem sentido comercial, militar e religioso. Tá? Vamos lá. Então, do século XI até o século XIII, partindo da Europa Ocidental para a Terra Santa, para libertar Jerusalém, que estava então em poder dos turcos. Tá? Lembrem-se que já não são mais os árabes, né? Os árabes agora foram dominados pelo Império Turco Otomano. E a Igreja Católica, a partir de 1095, 96, com o Concílio de Clermont-Ferrand, é a grande incentivadora desse movimento. Tá? Vamos lembrar, né, que tem também a questão da reafirmação do poder do Papa, tem o cerco que a Europa estava passando. Então, é um conjunto de tensões, um conjunto de fatores
que fazem com que a possibilidade de saque, né, que fazem com que as cruzadas, este Papa aqui, Deus o quer, o Papa Urbano II, né, também prometeu indulgência, indulgência, perdão total dos pecados, a quem lutasse nas cruzadas, né? Os primeiros a responderem a essa possibilidade, né, foi uma cruzada, digamos, pré-oficial, logo após Clermont-Ferrand, foi a cruzada dos pobres ou dos mendigos, né, liderada por esse cara aqui, ó, Pedro o Eremita, né, Pedro o Eremita e Gautier sem vintém, ou Gualtério sem haveres. Adoro isso, né? Cometeram pilhagens por onde passaram e lá em Constantinopla acabaram sendo massacrados pelos turcos e quem sobrou foi vendido como escravo. A primeira oficial, essa foi bem organizada para os padrões da época e conseguiu conquistar várias áreas, né? Criou os chamados reinos latinos do Oriente, tá certo? Olha que libertou Jerusalém, né? Criou lá o condado de Trípoli, tá vendo? Olha, o Principado de Antioquia, Condado de Edessa, Principado Armênio, né, da Cilícia. Então, em vários lugares eles conseguiram se estabelecer lá no Oriente Médio, tá? Fazendo inclusive que nessa época surgissem os guerreiros, digamos assim, da cruz, né? Os cruzados, uma ordem multinacional. Então você era alemão, inglês, francês, não interessa. Chegou lá, é um cruzado, né? Surgiram também várias ordens de caráter monástico, religioso, militar, como os templários, os cavaleiros teutônicos, os hospitalários. E quem fazia esse transporte todo, quem arrumava essa logística toda, eram as cidades italianas. Depois se beneficiaram do conhecimento dessas rotas e puderam enriquecer grandemente, inclusive dando origem depois ao Renascimento. Então, a primeira cruzada, muito bem sucedida, a chamada Cruzada dos Nobres. Entendeu? Cruzada dos Nobres. Que beleza, né? Veja que em torno deles eles estão completamente cercados, né? É um sultanato, é uma área dominada por um sultão, né? Um muçulmano, grande império seljúcida, Emirado de Damasco, Califado Fatimida. Então, eles estavam aí bastante cercados. Tá? Já a segunda cruzada foi para tentar retomar Edessa dos muçulmanos. Não, é também chamada de Cruzada dos Reis. Olha, Luís VII da França, Conrado III do Sacro Império Romano Germânico, primeira Cruzada dos Reis, 2 anos, né? 1147, já no século XII, a 1149, né? E quando eles chegaram a Damasco, acabaram sendo derrotados pelos turcos, voltaram lá, voltaram derrotados. A terceira cruzada, essa eles tiveram que enfrentar Saladino, o Grande, né? O Grande. Veja aqui os líderes: Frederico Barba Ruiva, né? Olha que beleza, Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Germânico, Filipe Augusto, rei da França, Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, né? Chegaram até Chipre, que na época pertencia ao Império Bizantino, que depois se tornou então a base para as outras cruzadas, e até nessa época foi que Ricardo Coração de Leão deixou o irmão dele, João Sem Terra, lá governando a Inglaterra. Nessa época que surge aí a lenda de Robin Hood, né? Ricardo Coração de Leão, inclusive, acabou morrendo, né, nessa cruzada, tá? E lá na Inglaterra, o irmão dele foi obrigado pelos barões a assinar a Magna Carta, né, que limitava os poderes dele enquanto imperador. Terceira cruzada. Quarta cruzada, mais 2 anos, né? 1200, já século XIII, né? 1202 a 1204. Essa foi uma tragédia. Foi o desvio total das antigas intenções dos cruzados, né? Nessa quarta cruzada, eles fizeram uma tragédia, né? Inclusive, veja só, cristão católico saqueando Constantinopla, quer dizer, que também eram cristãos, né? Embora ortodoxos, se desviou do seu destino original, né? Foi uma tragédia e ainda enfraqueceu o Império Bizantino, né? Enfraqueceu
o Império Bizantino. Quem se beneficiou foi a grande concorrente de Constantinopla, né? A cidade de Veneza. Né? Olha lá, Veneza. Ajudou no renascimento comercial europeu, mas foi uma vergonha para a cristandade. Né? Aí outro mapinha da cruzada, para vocês verem, nós já chegamos na quarta. Né? Então, tivemos lá a pré-cruzada, a cruzada dos mendigos, dos nobres, né? Primeira cruzada dos reis, segunda cruzada dos reis, cruzada comercial. Essa pontilhadinha aqui. Ó. Chegou a Constantinopla, tentou ir a São João de Acre, mas não deu muito certo. Quinta cruzada, aqui, ó. Opa, volta. Volta, rapaz. Quinta cruzada, então, André II da Hungria, Leopoldo VI da Áustria, Jean de Brienne, né, rei de Jerusalém, e Frederico II do Sacro Império Romano Germânico. Né? Acabaram sendo cercados, né, e tiveram que se entregar. 1217 a 1221. Coloquei um mapinha aqui, uma cruzada sem grande importância. Depois, a sétima cruzada, um aninho, 28 e 29, tá? Frederico II foi excomungado, né? Ele propôs, então, um tratado diplomático de tolerância religiosa, quer dizer, uma espécie de soberania internacional naquela época sobre Jerusalém, né? Dividida aí, então, a possibilidade de comando sobre Jerusalém entre os cristãos e os muçulmanos. Legal, né? Além de Belém e a Alta Galileia, certo? Frederico II, então, optou pela diplomacia ao invés da violência. Sétima Cruzada, essa foi longa, né? 6 anos, né? Tomada de Jerusalém pelos turcos em 1247. Luís IX, São Luís, padroeiro da França, né? Que beleza, tá? Atacou o Egito, acabou se desviando de lá. E, finalmente, a oitava cruzada, né? Para novamente atacar o Egito. Veja, lá no começo, eles atacavam Jerusalém. Agora, 1270, né? 270 anos depois, eles estavam atacando o Egito. Tá? Século XIII, vocês se lembram, a época da peste negra, a peste bubônica, tá? Disputas entre os cristãos e eles acabaram aí voltando para a Europa. Bem, a nona cruzada já é uma cruzada que não entra muito na conta, né? Aqui, ó, Eduardo Plantageneta, né? Da dinastia Plantageneta da Inglaterra, tá? Desembarcou em São João do Acre, foi alvo de um atentado e voltou para a Europa, tá? Voltou para a Europa. Chipre acabou ficando sob domínio cristão durante toda a Idade Média, etc., né, capital Nicósia, e São João de Acre, último reduto cristão, caiu na mão dos muçulmanos. As grandes consequências, sem dúvida nenhuma, enfraquecimento da nobreza, presta atenção nessa parte, enfraquecimento da nobreza, fortalecimento do poder do rei, fuga de servos, de camponeses para as cidades medievais, tá? Aparecimento e renascimento comercial com as rotas, né? Em função dos novos hábitos de consumo que os europeus começaram a ter a partir das cruzadas, tá? Essa então é a nossa aulinha aí sobre as cruzadas, para que você possa depois fazer lá na sua apostila, né, os exercícios da aula, no caderno de exercícios que você vai baixar também, fazer os exercícios e no livro texto fazer o resumo dessa parte. Tá bom? Estou sempre à disposição para conversar com vocês. Podem conversar comigo aí por WhatsApp, por e-mail, enfim, estou sempre à disposição. Um abraço a todos, boa aula, namastê.